Ou o Diego Souza reserva é uma possibilidade. Os dois juntos você acha pouco provável? Não, eu acho que é possível. É possível, né? Mas pelo começo da temporada que a gente viu na Florida Cup, não deve ser a tendência. Elinho pela direita, né? Hernanes centralizado armando o time no meio campo e o Everton aberto na esquerda. Eu acho que até poderia, tem possibilidades. Talvez recuar um pouco o Hernanes, o Pablo pode jogar um pouco aberto, fazer um 4-4-2, talvez botar lá, né, como se fossem duas torres gêmeas, né? Diego Souza e Pablo. E olha, o São Paulo tem agora... Como proposta de jogo, eu acho que essa ideia aí de dois homens lá na frente, como você falou, as duas torres gêmeas, acho que é circunstancial, né? Necessidade de partida. Por exemplo... Eu não imagino o Jardim montando a equipe assim. O Aguirre jogou na fase final do trabalho dele com o Carneiro de centroavante junto com o Diego Souza. O Diego Souza saiu um pouco mais. Então, quer dizer, pode fazer isso. E o Jardim era auxiliar. E o Pablo tem também essa característica. Tem, né? de circular. De circular, de muita movimentação. Não é um jogador que fica fixo ali. Ele tem essa característica também. E tem outra coisa, né? O São Paulo tem um centroavante na Copinha, um artilheiro da Copinha, Gabriel Novaes. Ele tem 9 gols. Se ele fizer mais 3, acho que ele vai bater o recorde. Vai ser o maior artilheiro da história da Copinha, numa edição. Ótimo cabeceador, o grande... O fundamento dele, nota ótima presença de área e tal. Quer dizer, para o futuro próximo, porque já é sub-20, né? O São Paulo tem 4 jogadores na seleção sub-20 e o Gabriel Novaes não tá, né? Mas é um jogador que eu acho que pode ainda esse ano subir para o time profissional e, quem sabe, brigar espaço. Não sei, o Campeonato Paulista, talvez. É um centroavante... Sempre vai ser alternativa, sem dúvida alguma. Aliás, Copinha, hein? Hoje começam as partidas de quartas de final e a gente vai destacar aqui o Vasco, hein? O Vasco goleou o Coritiba 3-0 e olha, o time principal já está de olho em 2 meninos, hein? 2 atacantes que já a gente vai falar deles. Mas vamos seguir aqui com o Pablo, um dos destaques, né, do São Paulo nesse início de temporada, destaque do Furacão na temporada passada, principalmente no título da Copa Sul-Americana. Pois é, o Pablo... foi entrevistado, hein? Um bate-papo, como eu disse, exclusivo no Tarde Redonda. E a gente separou trechos dessa entrevista e você confere agora aqui no Bom Dia Fox. O time do São Paulo, o ano passado, era uma equipe muito forte, uma equipe já muito sólida. Devido às circunstâncias, deu uma caída de rendimento que também faz parte do futebol. E o São Paulo também investiu, também contratou jogadores para reforçar o elenco que já era muito bom. Então, sem dúvida, com certeza, eu te garanto que a equipe vai vir muito forte, vai ter condições de brigar com qualquer equipe, porque o São Paulo, historicamente falando, é uma equipe muito vencedora e precisa voltar a vencer. Eu gosto de jogar. Então, jogando de ponta, jogando de meia, jogando de centroavante, isso para mim é um pouco indiferente. Hoje eu acredito que o futebol não permite mais aquele centroavante parado, pesado lá na frente, que não ajuda a equipe na parte defensiva e que só está ali para fazer o gol. Eu acredito que o centroavante hoje tem muitas funções dentro de uma equipe, do coletivo. Com as minhas características, jogando de centroavante, essa questão de ajudar a marcar, na perda da bola, essa questão de ter a presença de área, sair para jogar, para ajudar o meio campo, enfim, eu acho que é muito positivo para a equipe. Não era só o Flamengo, a gente se fala muito também do Flamengo, devido ao tamanho e à grandeza do clube, mas tinha outras equipes e eu optei pelo São Paulo muito pela forma que o São Paulo me apresentou o projeto do clube. A gente sabe que é uma equipe vencedora, é uma equipe que tem 3 Libertadores, 3 Mundiais, eu já falei isso várias vezes. É uma equipe que tem um centro de treinamento já há muito tempo, de muita qualidade para a performance do jogador. Então foi tudo isso que eu pensei. O trabalho do Jardim é um trabalho muito também assim parecido com o do Thiago. É um cara que gosta de ter a posse de bola, de ser o protagonista do jogo. E eu acredito que o futebol tem que ser dessa forma. Eu particularmente falando, é você ter a bola, ter a posse de bola. Eu trabalhei com o Fernando Diniz também, que pensava muito assim. E o Thiago Nunes também. Então ele é um cara muito na linha do Thiago, assim. O Thiago são muito semelhantes como treinadores.
tem uma equipe que tem a posse de bola e é uma equipe vertical. Isso faz com que você faça muitos gols. E eu estou gostando muito do trabalho dele, estou gostando muito da forma que ele vem lidando com a equipe, com o coletivo. E tenho certeza que ele fará grande sucesso no futebol nacional, porque é um cara do bem, tem ética, tem caráter, enfim. E tem um perfil de treinador que eu gosto, que é ser sempre o protagonista do jogo. Aí, Pablo. O Rodrigo Bueno, a gente viu uma entrevista do Pablo pro Tarde Redonda com Livre Nepomuceno e Abel Neto, todos os dias, de segunda a sexta, 3h30 da tarde, coladinho ali no Fox Sports Rádio, aqui na tela do Fox Sports, que está bombando esse programa. Muito legal, fala bem, né? Se expressa bem o Pablo, né? Pablo, qual articulado. É a música? Você é da época do Pablo, qual é a música? Você também, viu? Você também. Há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas é uma coisa engraçada, né? Se pergunta para atacante como gosta de jogar o time, o atacante gosta de um time que propõe o jogo, que joga na frente. Você vai falar para um zagueiro, um defensor, não, vamos jogar de contra-ataque fechadinho que tá mais protegido. Goleiro, né? Adora ter um monte de gente na frente protegendo. Pelo que eu vi na Florida Cup, o São Paulo tá nesse processo de transição que não é tão fácil. O time do Aguirre era um time de contra-ataque. Ele falava, era time de resposta. Eu falava em espanhol. E o São Paulo ainda tem um pouco desse resquício. O Pablo quer ficar perto da área, quer ficar na área. A gente chegando, muita gente perto dele, municiando e tal. E o São Paulo, especialmente no primeiro jogo contra o Eintracht Frankfurt, respeitou demais, ficou muito no campo de defesa. O São Paulo tem um problema de lentidão às vezes, né? O Jusilei não é um cara rápido, o Hernanes mesmo não é um cara muito rápido, o Diego Souza hoje não tem tanta mobilidade. Então o São Paulo tem poucas peças de velocidade. Então é legal o São Paulo ter a bola e jogar no campo do adversário, propondo o jogo, que é a filosofia que o centroavante Pablo gosta. Sim. Né? Agora vamos ver se o São Paulo consegue virar essa chavinha e o Jardim vai ter que ter muito trabalho nesse sentido. Duas coisas, Rodrigo, me chamam a atenção nesse início de temporada. O Pablo não é o primeiro, outros jogadores, inclusive a gente acompanhando os treinamentos na Florida Cup, elogiando o trabalho do André Jardine e perfil. Não só o conhecimento tático, conhecimento do Jardim de futebol, enfim, mas a forma como ele lida com o grupo, como ele lida com os atletas, não é o primeiro que elogia. E me chamou a atenção o que disse o Pablo ali no fim da entrevista. Ele gosta da forma como o Jardim pensa o futebol, do time ser sempre o protagonista, buscar sempre o jogo. Não era assim no ano passado? Você acha que teremos uma mudança de perfil no São Paulo? Teremos. O São Paulo, historicamente, é um time mais ofensivo, gosta de propor o jogo. É difícil falar, o São Paulo não tem assim, já foi campeão com times mais defensivos, time de 77, times mais vistosos de 86, times mais equilibrados de 91, né? Muita gente acha que o São Paulo foi tricampeão paulista com o Muricy, jogando um futebol mais reativo, bola parada, tal, mais travado. Então o São Paulo não é tão claro assim, o São Paulo ganha desse jeito perde. O São Paulo com 3 zagueiros ganha, o São Paulo com linha de 4 não ganha, não é tal. Mas o time do Aguirre era time de contra-ataque. Era um time que se fechava, se protegia, ele melhorou o sistema defensivo do São Paulo e jogava às vezes por uma bolinha, um contra-ataque, não fazia um futebol brilhante, mas era um time competitivo. Assim o São Paulo conseguiu ganhar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Jardine quer mudar isso do avesso, que é o São Paulo mais protagonista dos jogos. Mas, pelo que eu vi até agora na Florida Cup, isso vai ser um processo um pouco complicado. Talvez ele tenha que mudar os volantes, achar uma outra postura defensiva para o time, adiantar a defesa, aí a defesa fica mais exposta. E o Jardine é o seguinte, o ano passado, esse ano, 7 jogos, só uma vitória. Ele ganhou um jogo do Cruzeiro no Morumbi, sendo que o Cruzeiro não estava nem ligando para o brasileiro. Já estava na Copa do Brasil, já tinha vencido a Copa do Brasil, já estava na Libertadores, não estava tão interessado no jogo. Para um time grande do tamanho do São Paulo, um técnico faz 7 jogos, ganha um, é um número complicador, né? Ele vai precisar, o Campeonato Paulista, o nível é mais baixo, ele vai ter que ganhar dos pequenos. Vai ter que começar voando e classificar o time na Libertadores, que é o mais importante. Rodrigo Calheiros, a gente vai entrar agora num assunto que, para muita gente, foi uma questão determinante. A saída desse jogador fez com que o São Paulo se complicasse no Campeonato Brasileiro do ano passado. Você lembrou bem, a equipe montada pelo Aguirre, sistema defensivo, saindo nos contra-ataques.
a figura do Éder Militão na lateral direita era importantíssima. Ele sai, coincidência ou não, e aí eu pergunto para o comentarista diferenciado Rodrigo Bueno, o São Paulo não tem mais aquele mesmo padrão de jogo, aquele mesmo ritmo, deixou de ser um time tão decisivo. Ele está arrebentando no Porto. Tem a ver a saída dele com a queda do São Paulo no ano passado no Campeonato Brasileiro? E a gente vai explicar depois o porquê que a gente está mostrando imagens do Éder Militão aí, porque interessa ao Real Madrid e também ao futebol inglês. Eu vou fazer um paralelo aqui. Por exemplo, quando tem um acidente aéreo, às vezes não é só um fator, né? São vários fatores que contribuem para um acidente. O fato do São Paulo ter despencado tanto no Brasileiro, eu não posso acreditar só a saída do Militão. Militão saiu, São Paulo despencou. Não. Mas a saída dele é um dos fatores, um dos motivos para a queda São Paulina. Ele é um jogador que está atuado, ele é versátil, né? Ele está jogando de zagueiro. Sim. Né? Então, ele pode atuar no meio campo, muitas vezes fez jogos no São Paulo mais adiantado. Então é um cara com imposição física, protege bem sua lateral, fez bons jogos. Teve jogo que não foi tão bem, quando ele já estava vendido, por exemplo. Ele fez um jogo com o São Paulo perdeu do Grêmio, que o Everton Cebolinha deitou e rolou nele. Exatamente. Mas é um jogador tipo exportação. O São Paulo lutou para renovar o contrato dele, estender o contrato, mantê-lo pelo menos até o final do Brasileiro. Não conseguiu. O Militão e as pessoas que cuidam da carreira dele já sabiam das propostas, já estava encaminhado para a Europa e é o que aconteceu, um sucesso muito grande. O São Paulo ainda conseguiu, acho que, fazer uma boa venda, sendo que ia perder ele em pouco tempo, Exato, em 6 meses. O São Paulo ainda conseguiu fazer algum dinheirinho e colocar na cláusula 10% ainda dos direitos federativos, que agora certamente ele vai ser vendido, se não for agora, mas vai ser por uma bela grana e o São Paulo vai ser ressarcido. Mas o São Paulo o que fez? Sabendo que ia perder o Militão, contratou o Bruno Pérez, que eu acho que foi uma boa aposta, foi uma boa tentativa. Um jogador também com um bom porte físico, né? Uma passagem razoável para o ataque, já foi melhor. É um cara que tem experiência europeia. Mas, na virada do ano chegou a se cogitar, né? Que o Bruno Pérez poderia ser devolvido, né? Que o São Paulo não permaneceria com o jogador. Aí o Bruno Pérez ele começou bem. Por exemplo, o São Paulo ganhou um jogo no Morumbi 1-0 no Ceará, que ele até fez o gol, jogando mais adiantado. O Aguirre acabou aproveitando ele, ora como lateral, ora mais numa segunda linha de meio campo pela direita. E a coisa estava indo. Mas depois, assim como outros jogadores, Bruno Pérez despencou, caiu muito de produção. Caiu muito de produção. E aí, né, o São Paulo já não é dono dele, teria que devolver. O São Paulo hoje já não vê o Bruno Pérez como um cara essencial. Buscou o Igor Vinícius, da Ponte, para lateral direito. Atrás do Vitor Ferraz, né? E queria o Vitor Ferraz. É uma prova de que o São Paulo não confia no Eu tô checando Bruno Pérez. aqui. E agora tem o Mariano, a história do Mariano, que poderia chegar para a lateral direito. Eu tô checando aqui, tem uma curiosidade, né, no histórico recente aí do Éder Militão, que desde que ele estreou no São Paulo, no time principal, foi em 2017, naquela temporada ele fez 22 jogos e 2 gols. Aí na temporada seguinte, 2018, ele fez 35 jogos pelo São Paulo, 2 gols. E no Porto, na atual temporada, ele tem 24 jogos, 2 gols. Olha só. Ele vai mantendo a média aí. Desde 2017, muito valorizado, é jogador certamente nos planos do Tite, na seleção brasileira. E a gente está vendo aí apenas 20 anos de idade. Ele é filho do Valdo, que passou no Corinthians nos anos 90, jogou no Corinthians em 94. O Valdo passou também pelo Atlético Paranaense, pai do Éder Militão. Olha só. Ele foi eleito o melhor defensor do futebol português, do Campeonato Português, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem a situação do Real Madrid, hoje inclusive capa do site do AS, né? Onde o Real Madrid está disposto, se a gente tiver aí, é até interessante a gente colocar novamente, o AS colocando que o Real Madrid estaria disposto a pagar a multa, que hoje está na casa de 200 milhões de reais, tentando se antecipar porque o Porto quer elevar essa multa, Rodrigo Bueno. Só que o staff do Éder Militão também tem um entendimento diferente dessa situação da carreira do jogador, que na Inglaterra ele teria mais condições de mostrar todo o futebol dele, porque ele teria mais sequência. Você concorda com essa análise? Ele que interessa a alguns times lá, o Everton, por exemplo. O Real Madrid, historicamente, é o maior clube do mundo, né? Então, normalmente, é o sonho, se não é o sonho, é um plano de carreira, muita gente quer trabalhar no que é melhor, na excelência na sua área. Então, jogar no Real Madrid, para muita gente, estou no maior clube do mundo. Só que tem o outro lado. Você vai para um elenco que tem muitas opções, jogadores poderosos, e você muitas vezes vai para o Real Madrid e não joga com frequência. E para o Manchester United hoje, para ele, é mais jogo. Pensando na carreira,
tal. Zagueiro, se ele ficar o lateral, Carvajal, tal. Para ele, acho que é mais fácil no Manchester United, que é o time que até hoje mostrou mais interesse por ele. Tem o Liverpool e o Everton também. Então, na Inglaterra é mais fácil para ele se fixar no time. Eu não sei se tem um pouco a ver com a característica da liga, mais contato na liga inglesa, tal. A liga espanhola um pouco mais artística, enfrenta um outro tipo de jogador, um jogo mais solto, não é tão favorável às vezes para defensor, mais para atacante. Bom, fato que ele tem duas opções maravilhosas. Eu, se pudesse escolher, eu jogaria no Real Madrid. Eu iria para o Real Madrid. Eu iria para o Real Madrid. Mas, pensando com essa ótica, uma liga inglesa talvez favorece um pouco um jogo mais tático para quem é defensor, se ele jogar como zagueiro ou como lateral, mais em posição física e tal. E acima de tudo, a perspectiva de ele jogar mais, ter mais minutos, chegar e conquistar seu espaço de uma forma mais clara. Além do que, a Libra vale mais do que o euro. Muito bem, bem mais. O São Paulo vai estrear no sábado, né, no Campeonato Paulista contra o Mirassol, 7h30 da noite. E o André Jardine, ele tá dependendo, sabe do quê, Rodrigo Bueno? Para escalar o time, para definir o time? Do ITC. O ITC, claro. O ITC é o grande jogador do ITC. É o grande jogador nesse momento do São Paulo. Por quê? O ITC nada mais é do que a sigla em inglês do Certificado Internacional de Transferências. O São Paulo ainda não recebeu esse documento da FIFA para regularizar as situações do Hernanes, o Profeta, e também do goleiro Thiago Volpi. Então, esses jogadores não tiveram seus contratos ainda regularizados no bid da CBF. Então, o time que treinou ontem, e tudo está caminhando para que seja esse o time da estreia, tem o Jean no gol, o Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei, Hudson, Elinho, Nenê, Everton e Pablo. Ou seja, o Nenê no lugar do Hernanes, não o Diego Souza, hein? Nenê no lugar do Hernanes e o Jean no gol. O Jean ainda não dá para dizer se é reserva ou titular, ele vai disputar a posição com o Thiago Volpi. Na Florida Cup, o Thiago Volpi começou titular contra o Eintracht Frankfurt e no jogo seguinte foi o Jean, que começou como titular. Então, para mim, ainda o Thiago Volpi vai ter que se firmar para... Você acha, Rodrigo Bueno? Depois da temporada... Eu acho que ele foi contratado para ser titular, mas no futebol tem alguns movimentos que a gente percebe que, né, quer dizer, por exemplo, o São Paulo está tentando comprar os 30%, 25%, são 30% que o Bahia tem do Jean, para quem sabe vendê-lo para o exterior. Então o Jean ganhou uma certa valorização interna. Thiago Volpi, não porque ele não foi bem. O primeiro gol que o São Paulo tomou na Florida Cup, ele deu um passo, o Bruno Pérez dominou errado, pênalti contra o São Paulo. E depois algumas críticas surgiram, mídia social, já teve o São Paulino dando uma cornetada, Thiago Volpi também já deu alguma declaração ali e tal. Não que fosse algo bombástico, mas ele é um cara de posição firme também, personalidade. Então, assim, não é tão claro assim, Thiago Volpi é titular, Jean fica no banco escanteado. Para mim também é uma situação aberta. É uma situação favorável ao Thiago Volpi ainda. Mas... Eu vou repetir aqui, tá? São Paulo e Mirassol, sábado, 7h30 da noite, a estreia do São Paulo do Campeonato Paulista, provavelmente com esse time. Jean, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei e Hudson, Elinho, Nenê e Everton e o Pablo, o atacante Pablo. Ou, se você preferir, 3 atacantes, né? O Elinho, o Pablo e o Everton. E o Nenê fechando ali o meio com o Jusilei e o Hudson. Já já a gente fala mais do São Paulo. Vamos seguir. Só para esse jogo vai ser no Pacaembu, né? Eu estou pesquisando. São Paulo vai fazer 3 jogos no Pacaembu. O Morumbi passa por algumas reformas para a Copa América. Copa América, exatamente. Então o São Paulo vai fazer, pelo menos de início, 3 jogos, talvez até mais, no Pacaembu, no Campeonato Paulista. Agora, uma coisa dessa escalação. O Bruno Alves foi o melhor zagueiro do São Paulo no ano passado. Então, para mim, causa uma certa estranheza o Jardine estando lá, começar com a zaga com o Anderson Martins, sobretudo. Para mim, seria Arboleda e Bruno Alves. E os 2 volantes, eu acho que também, com o andar da temporada, né? Isso pode mudar, especialmente com o Luan, né? Bom volante que está na seleção sub-20. Que vai disputar o Sul-Americano da categoria. Bom, você aí, torcedor do São Paulo, vai mandando sua mensagem. Te agrada esse primeiro time do São Paulo, esse primeiro provável time do São Paulo para a estreia do Campeonato Paulista, sábado contra o Mirassol? Participe aí, daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para a galera, mas agora vamos a Belo Horizonte. Summer day, sun rays, I'm feeling so
passando aqui mais uma vez para mostrar para vocês que dá sim para ganhar dinheiro sem sair de casa. Olha quanto eu já ganhei só nesse mês, mais de R$ 3.800. E olha o meu total, mais de R$ 5.200. Então, galera, acredita, dá para ganhar dinheiro sem sair de casa. Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda como ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa.